Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. Perguntas poderão ser feitas às palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente, que falará sobre o tema: o equilíbrio ambiental das cidades em face da previsão do Estatuto das Cidades, Plano Diretor. Temos a satisfação de receber a doutora Josi Prato, que é advogada e vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. A palavra é sua, doutora. Obrigada, Daiane. Boa noite a todos. Iniciamos aqui hoje mais um evento realizado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Quero primeiramente transmitir os cumprimentos da Rosa Ramos, que é presidente da nossa comissão. Infelizmente, hoje não pôde estar aqui conosco na realização desse evento, mas transmite a todos os cumprimentos. Também quero dar boas-vindas e agradecer a todos que estão nos acompanhando via YouTube pelo canal Cultural da OAB. Em especial as nossas convidadas de hoje, a Valesca, a Verônica e a Andréia. Aproveito o ensejo também para agradecer a toda a diretoria da OAB São Paulo, que sempre tem nos apoiado, incentivado a realização de eventos como hoje, em especial a nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolin, e ao coordenador das comissões e vice-presidente, Leonardo Sica. O evento de hoje faz parte de uma série que a comissão tem realizado sobre plano diretor. O plano diretor tem sido um tema muito discutido ultimamente, em razão do projeto de lei substitutivo do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, que foi aprovado há pouco pela Câmara. Mais especificamente, hoje nós vamos abordar o tema equilíbrio ambiental das cidades em face da previsão dos estatutos das cidades, Plano Diretor. Para tanto, convidamos Andréia Stucker, que é diretora jurídica da ANAMA, Associação de Municípios e Meio Ambiente, Valesca Del Pietro, engenheira agrônoma e conselheira no Conselho Regional de Engenharia de São Paulo, o CREA, e Verônica Sabatino, que é arquiteta, urbanista e secretária municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Itu. Agradeço mais uma vez a presença de todos e vou passar agora a palavra para as nossas convidadas, especialistas do tema, que com certeza tem muito a agregar ao nosso conhecimento nessa data. Eu vou começar aqui, agradecer a sua presença, Andréia. Eu vou começar por você. Andréia, como eu falei, ela é diretora jurídica da ANAMA, que é a Associação de Municípios e Meio Ambiente. Andréia, hoje eu pedi para você para que nós falássemos um pouquinho sobre recursos hídricos. E nesse enfoque do tema que nós vamos desenvolver essa noite, vou te fazer uma pergunta específica, mas nem tanto. Quais as questões importantes sobre a água que devem ser observadas no plano diretor? Boa noite, Josi, boa noite, Valesca, boa noite, Verônica. Quero saudar nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, doutora Rosa Ramos, que está em merecidas férias, mas está nos assistindo. Agradeço demais a escolha do tema e o convite por poder falar sobre o que o meio ambiente tem a ver com o plano diretor e com o seu recorte aí, que bem interessante, que é sobre a questão da água. Afinal de contas, nós aqui do estado de São Paulo, e não faz muito tempo, em 2004, passamos por uma crise hídrica rigorosa, e isso fez nós mudarmos nosso padrão de vida, nosso padrão de consumo, nosso padrão de produção e repensar a importância da água frente às nossas questões, ao nosso pacto civilizatório. E por falar em pacto civilizatório, nós que moramos em 5.570 municípios brasileiros, a gente tem como principal instrumento de ordenamento territorial, mas também de formulação de políticas públicas, o plano diretor. E o meio ambiente, historicamente, os urbanistas não me deixam mentir, o meio ambiente sempre não foi muito preterido nos planos diretores antes do Estatuto da Cidade.
Com o advento do Estatuto da Cidade, políticas públicas foram necessariamente introduzidas na pactuação do território dos municípios. E quando a gente fala de município, é área urbana e área rural. Então, a gente tem que emergir, tem que trazer temas, inclusive, atuais. Falei de crise hídrica, mas também nós temos uma emergência climática, nós temos que pensar na cidade resiliente, na cidade sustentável, e aí a gente traz uma série de assuntos relacionados ao meio ambiente, de tratados internacionais de legislação brasileira, mas aqui eu vou pontuar só um: os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, advindos de um pacto diplomático, um pacto não vinculante, chamado Agenda 2030 da ONU. E quando a gente fala dessa agenda, são 17 objetivos que trazem sustentabilidade, evidentemente que a gente vai falar hoje do ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Como é que a gente torna assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, inteligentes, felizes, e todo aquele arcabouço relacionado ao balanço do que é ambiental, que é social, que é econômico, vinculado ao desenvolvimento sustentável. E quando eu falo do recorte que a Josi nos provocou, porque a gente fala de meio ambiente, a gente pode falar sobre várias temáticas. Quando a gente fala do recorte de recurso hídrico é água com valor, valorada, mas o que é a água? É um recurso natural, já vimos que ele é escasso, ele é essencial para a nossa sobrevivência, de todos os seres vivos a propósito, apresenta alto valor social e econômico, do ambiental nem se diga, né? E é um bem de uso comum do povo, é um bem público, pertence a todos. Então, nos interessa muito saber como é que a pactuação das cidades está garantindo o que a Josi falou, as perguntas que a Josi fez. E trazendo os ODS aqui, lembrando da questão da água, tem o ODS 6 que fala, né, da questão da água, tem o ODS 14 relacionadas ao oceano, e lembrando que nós estamos até 2030, nós estamos aí na década dos oceanos, a gente está preocupado também com esse volume, né, e aí as cidades costeiras, principalmente, preocupada com todo esse volume de água advinda do oceano e que a gente tem que proteger. Bom, e como que a gente garante água nas cidades? Como que a gente age local para não cuidar só da nossa agenda, para cuidar de uma agenda regional, de uma agenda estadual, uma agenda nacional, uma agenda global? Porque os rios são transfronteiriços. Às vezes tem uma nascente na cidade, e o rio passa por várias cidades, e até mesmo estados, e até mesmo países. Como é que a gente garante? Porque esse é um outro ponto. A gente fala de plano diretor, então vamos falar só do umbigo da cidade de São Paulo. Vamos falar exclusivamente da cidade de Campinas. Não, a gente não pode pensar mais em divisões territoriais fixas, porque o ar não tem fronteiras, a água não tem fronteiras, não existe mais esse conceito. Então, quando a gente fala de plano diretor, não é para olhar só para as questões locais, a gente tem que olhar para as questões fora dos muros das cidades, né? E quais são essas questões importantes, aqui pensando no que a Josi falou? Qual é a qualidade da água que a gente está consumindo e que a gente está passando para o município que fica a jusante da gente, né? Abaixo da gente, no decurso do recurso hídrico, daquele rio, daquele ribeirão? Como eliminar essa poluição do rio? O que a gente está fazendo no município para a gente acabar com a poluição do rio ou emitir o menos possível? Temos qualidade de água? Como é que está essa poluição? Qual é o volume dela? Temos quantidade de água? Ela é suficiente? Podemos prosperar? Podemos nos desenvolver? Porque uma coisa é se desenvolver com sustentabilidade, outra coisa é progredir. Progredir não se pensa no amanhã, não se pensa no outro, não se pensa na comunidade. E como a gente protege os mananciais que estão na nossa cidade? Gente, tem uma série de políticas públicas que eu citaria aqui: a Lei de Saneamento, a Lei de Recursos Hídricos, a Lei da Mata Atlântica, a Lei do Cerrado, para falar de biomas.
recuperação de nascentes, pagamento por serviços ambientais, instituição de unidade de conservação, enfim, tem uma série de ferramentas postas hoje, instrumentalizadas no nosso ordenamento, que são extremamente importantes e que a gente pode e deve utilizar no plano diretor, né? Por quê? E aí, Josi, finalizando aí, já encaminhando para a minha fala inicial e contextualizando a questão da água, por quê, gente? Porque hoje a gente tem um desafio. O nosso desafio hoje é crise. Nós já estamos em momento de crise hídrica, crise climática, já passamos por uma crise sanitária, não estamos mais no berço esplêndido dos recursos naturais puros e abundantes para a gente utilizar sem qualquer comedição. Nós estamos no momento de pensar e mudar a nossa rota enquanto seres humanos nesse planeta, e as cidades fazem parte do planeta. E qual é o caminho? Como que a gente faz isso? Através da nossa governança. E a agenda urbanística e a agenda ambiental estão casadas nisso. Então, o plano diretor, e por isso que eu parabenizo a escolha, o plano diretor, ele é o coração do que se vai fazer numa cidade nos próximos 10 anos. Com adaptação, com mitigação, com diálogo, coisa que eu sou servidora pública, né, municipal. A gente que é servidor não está muito acostumado com o diálogo com a comunidade, a gente acaba tendo uma visão tecnicista. Não, precisamos dialogar com a comunidade. Então, gente, tem aí, e aí depois nos debates a gente pode aperfeiçoar, que instrumentos a gente pode utilizar, né? Que instrumentos que a gente salvaguarda esse recurso ambiental importantíssimo que é a água. Então, Josi, acho que a minha introdução e o meu foco aí com a questão hídrica deu-se, né, nesse contexto que eu coloquei, e fico à disposição depois para, se der tempo, a gente falar um pouquinho mais dos instrumentos de salvaguarda da água no plano diretor. Uma satisfação estar aqui. Não, e é muito interessante, na verdade, é fundamental, né? A gente realçar sempre que para o meio ambiente não existe fronteira. E é como você falou, o plano diretor da cidade, ele acaba sendo um instrumento muito importante, mas ele abrange muito mais do que o próprio município, né, Andréia? Ele ultrapassa as suas fronteiras. Bom, eu queria agora ouvir um pouquinho da Valesca, que vai falar um pouco sobre a questão da educação ambiental. Eu queria perguntar para ela qual é a participação do cidadão ali nessas questões que a gente está tratando nesse momento, discutindo aqui nesse momento. Como você acha que nós podemos envolver a sociedade nisso? Boa noite, meninas. Boa noite, Verônica. Boa noite, Andréia. Boa noite, Josi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também quero saudar a nossa querida doutora Rosa Ramos, que deve estar aí assistindo a gente, sempre nos conectando com mulheres maravilhosas. Eu sou muito grata, porque ela que me apresentou todas vocês. Para mim é um presente poder estar aqui conversando com vocês. Falar sobre educação, né, na verdade, é um assunto que daria para a gente fazer tipo, uma live de 24 horas, né? Porque a participação do cidadão dentro de todas as questões da cidade, ela vem através da educação, né? Eu costumo dizer que a gente precisa sensibilizar o nosso cidadão. E isso a gente consegue fazer através da educação ambiental. Porque a gente fala, tem que conscientizar. Eu não gosto muito dessa palavra, porque consciência todos nós temos. Mas quando você educa o seu cidadão, quando você educa a sua criança, o seu adulto dentro daquela cidade, você sensibiliza e ele começa a perceber o quanto ele faz parte de tudo aquilo. E o quanto é importante cada ação nossa dentro da cidade. Eu hoje trabalho com projetos de desenvolvimento sustentável para cidades inteligentes. E eu falo que nenhum projeto nosso, ele tem sucesso se a gente não tiver a integração dos agentes da transformação. Não adianta a gente colocar culpa só no setor público, cobrar somente do setor público. Ninguém faz nada sozinho.
Hoje nós estamos num momento que a gente sabe todos os nossos... todo mundo sabe dos seus privilégios, mas a gente esquece também dos nossos deveres, né? Então, nós fazemos parte do problema, dos problemas que a gente cria na cidade. E a gente precisa entender que nós precisamos fazer parte da solução também. E a maioria das soluções, elas precisam estar planejadas. Essa é a importância do plano diretor. Quando a gente falha no planejamento, a gente falha no futuro. E, infelizmente, nas nossas cidades, falta planejamento. No Brasil, quando a gente fala de cidades inteligentes, é discussão de políticas públicas. A gente, infelizmente, não tem, na maioria das cidades, o plano diretor, o planejamento, o plano de metas. E aí, a gente acaba vendo, assistindo a descontinuidade dos projetos. Entra um governo, faz a cidade segue para um lado, entra outro, segue para o outro. E a gente não tem aquilo travado. E o cidadão, às vezes, ele nem sabe que isso é necessário. Por isso que eu bato tanto na tecla da cidade educadora. A gente precisa mostrar o quão importante é a participação do cidadão. Né? Quem são esses agentes da transformação? É o setor público, a iniciativa privada, as universidades, as escolas. Eu sempre bato nas escolas da educação infantil. As nossas crianças precisam saber quem é o prefeito da cidade. Elas precisam saber listar quais são os problemas que elas têm na escola, na rua, no bairro. Ah, lá no bairro da vovó não tem isso, mas no nosso tem. Elas têm que ter essa percepção antes de crescer, sair da universidade, cair no mercado de trabalho, mudar de cidade e perceber que, nossa, acho que eu estou fazendo parte desse problema aqui. Então, a gente tem que trazer esses professores como multiplicadores junto com os alunos para participar e dar, principalmente, soluções para os nossos problemas da cidade. E os cidadãos, a sociedade civil organizada, através de ONGs, de associações, a gente precisa colocar todo mundo na mesa para discutir o nosso plano diretor, para discutir os problemas da cidade. Ainda hoje, eu estava num congresso e nós estávamos discutindo educação, dentro de capacitação, na verdade, de profissionais dentro de setores do agronegócio. E eu falei que eu visitei uma universidade que eu não conhecia e que eu vi o campus maravilhoso, lindo. Nossa, parece um campus americano de universidade, maravilhoso. Só que a cidade, o campus é uma bolha dentro da cidade. Para chegar lá, um perrengue. As estradas horríveis, paisagem degradada, aí você chega um campus maravilhoso. Gente, alguma coisa está errada. Né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Como a gente pode viver num campus lindo, maravilhoso, uma bolha, sendo que lá estão os nossos universitários e eles não estão conseguindo transpor os projetos que eles desenvolvem na universidade para resolver os problemas dali da cidade que cedia a universidade. Então, eu me coloco parte do problema, porque eu hoje tenho essa percepção, porque eu estudo muito, eu viajo muito, converso com diversas pessoas que estão relacionadas a esse tipo de discussão, mas eu também já fui essa pessoa alienada. E eu vejo que quando a gente faz os treinamentos dos projetos de cidades inteligentes, as pessoas, na verdade, elas querem ajudar. Né? Elas se identificam com a cidade, elas querem uma cidade melhor, todo mundo quer uma cidade melhor. E a gente está numa era, né, que todo mundo fala de cidades inteligentes, de smart cities, as pessoas perceberam que a gente não fala com o presidente, com o governador, a gente fala com o prefeito. A nossa vida acontece na cidade. E a gente está querendo cada vez uma cidade melhor. Essa geração que está vindo, esses jovens, hoje a gente discute muito as cidades resilientes, né? Como que a gente vai cada vez mais segurar essa população flutuante? Hoje os jovens trabalham de qualquer lugar, através do home office. O que vai segurar eles nessa cidade? São as experiências, é a qualidade de vida que vai lhe proporcionar aquilo. Então, a gente precisa pensar tudo isso dentro do nosso plano diretor. Né? E quando a gente fala de meio ambiente, meu Deus, eu falo que eu queria gritar para os 4 cantos do mundo que meio ambiente não é um fator isolado, não é uma discussão isolada.
Não tem como a gente discutir. Eu até falo que eu sou contra ter engenharia ambiental, porque engenharia ambiental ela tem que ser um pedaço de cada engenharia. Eu falo da engenharia porque eu sou engenheira, né, gente? E trabalho muito com engenharia, projetos e tal. Mas, gente, não existe isso. A Secretaria do Meio Ambiente. Não, é tudo. É sistêmico e integrado. Não existe eu fazer um projeto se eu não pensar na área ambiental. E as pessoas precisam entender isso, ser sensibilizadas por isso. Por isso que eu gosto dessa palavra, da sensibilização. Porque quando você é sensibilizado, você se sente parte daquele problema. E aí você aprende que você também precisa fazer parte da solução. Então, eu bato muito nessa tecla da cidade educadora. A gente precisa levar cada vez mais essa formação desses líderes da cidade, explicar que o meio ambiente está em tudo. Eu fico indignada com as coisas com os dados que nós temos no Brasil. Esses dias foi Dia da Água, e eu fui dar uma palestra. Eu falei, gente, essa palestra minha vai ser diferente. Porque desde pequena eu fico lá, água é vida, água não sei o que, água... Gente, meu Deus, 40% da nossa água não chega, é perdida antes de chegar no consumidor final. A gente está no século XXI, discutindo inteligências artificiais, robôs, tecnologias milhares, e a gente não tem tecnologia para resolver essa perda de água? Claro que tem. A gente precisa de vontade política, a gente precisa de sensibilização de todas essas pessoas para elas entenderem que isso está acontecendo aqui e todas nós estamos perdendo com isso. Né? Então, a gente precisa estar lá discutindo o plano diretor, discutindo o plano plurianual dos nossos prefeitos, que é o que vai nortear os próximos 4 anos. A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa cidade e precisamos ocupar os espaços, estar sabendo o que está sendo discutido nas câmaras de vereadores, quais são os projetos que estão sendo votados. Eu adoro quando eu vou numa cidade e vejo as câmaras jovens, dos jovens líderes, vereadores. Eu falo, muito bem, vocês têm que estar aqui mesmo para saber o que está acontecendo na cidade de vocês. Porque, gente, esse dado da água, para mim, como a Andréa falou, até anotei aqui, que eu adoro essas frases da água, a água é um bem público. Como que a gente pode permitir 40% da nossa água ser perdida? A gente perde muito com ineficiência dos processos aqui no Brasil. Então, a gente precisa lutar contra isso. Né? Então, a gente tem tecnologia, sim, inteligências artificiais, mas a grande disrupção é o ser humano. Eu sempre bato nisso e somos nós, seres humanos, que vamos fazer a diferença. Somos nós que vamos tentar ocupar os espaços e fazer com que a gente melhore cada vez mais, com que a gente tenha cada vez mais discussões eficientes de planos diretores, discussões eficientes sobre a qualidade da nossa água, sobre esse bem precioso que nós temos e que temos direito a esse bem precioso. Como serão as nossas futuras gerações se a gente não se atentar e não se sensibilizar agora com esses problemas que a gente enfrenta na cidade? Eu faço tudo isso pelos meus filhos, pela minha continuidade. Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais passar para os nossos cidadãos. Por isso que eu luto pelas minhas cidades educadoras, pela participação dos cidadãos cada vez mais nessas discussões. Acho que é isso. Falei muito, né? Não falou muito, não. Na verdade, eu acho que esse é assunto inesgotável. Nós temos inesgotável. Nós temos a nossa Coordenadoria de Educação Ambiental e nós percebemos que não existe assim, um limite, né, quando se refere à educação. Vão sendo camadas e mais camadas descobertas. E é importante que, a partir do momento que existe educação, nós reconhecemos os nossos direitos, como você mesmo disse, em relação à água que acaba sendo desperdiçada sem chegar ao destino final, mas também os nossos deveres, né? E que muitas vezes nós somos falhos nessa questão. Mesmo educados, aí que entra a sensibilização. Né? Nós somos falhos. E como a Andréa falou, né? Muitas vezes o meio ambiente é deixado de lado. É sempre o último a ser discutido e ele tem que ser o primeiro a ser colocado, porque ele faz parte de todos os outros problemas.
é multidisciplinar, em qualquer multidisciplinar. ter o meio ambiente. É interessante que a Verônica agora, nós estamos conversando sobre os instrumentos mesmos, né, que estão disponibilizados para ajudar a resolver essas questões ambientais no desenvolvimento das cidades. E eu vou pedir para ela falar mais um pouquinho, acho que ela tem um caso concreto, né, Verônica, para colocar para a gente, e tem bastante coisa para acrescentar. Josi, obrigada, viu, por me dar a palavra, é uma satisfação estar aqui. Então, eu queria agradecer a Rosa Ramos e a OAB por disponibilizar esse espaço de discussão tão importante, né? Eu, como arquiteta urbanista, né, a gente tem que estar sempre visitando a lei, né, a letra da lei, o espírito da lei, porque é a partir dessa estrutura que se coloca toda a possibilidade de trabalhar o meio ambiente na cidade, que é um desafio. Eu acho, assim, que a minha fala, depois da fala da Valesca, com a questão da participação ambiental, e a Andréia, com a questão da água, a gente vai falar sobre Itu. E Itu, a questão da água, é uma questão bem emblemática. Eu acho que ela se torna, por esse motivo, um bom estudo de caso. Você sabe que a discussão aqui no governo é não negar toda a situação que se coloca em Itu, com toda essa problemática que passa a água, que passa, sim, pela questão, se agrava com a questão climática, mas passa, sim, por uma reflexão profunda da forma como vem sendo feito a questão do recurso hídrico na cidade. Então, o município que sofreu e se colocou como um porta-voz desse problema relacionado à disponibilidade adequada de água na cidade, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. É preciso se esforçar bastante para ocupar esse espaço. Mas isso é uma oportunidade, viu, gente? É uma oportunidade, e eu acho que a gente coloca Itu nesse ponto, de como, se a gente foi o exemplo, ou o mau exemplo, de como fazer uma gestão pública que negligencia, muitas vezes, questões de ordenamento do espaço e de uso desse recurso, como agora mostrar que a gente pode dar a volta e fazer o caminho de volta, de retorno, para equalizar essas questões. Naturalmente, isso passa por uma coisa que a Valesca colocou, e é verdade, também ocorria aqui, é pensar a questão da gestão do saneamento básico, né? Índices de perda, todo o sistema. Então, houve a gente se debruçou muito aqui na cidade para corrigir e ajustar todos esses espaços e sistemas construídos pelo homem. Isso gera tempo, isso custa dinheiro, isso não se faz para a noite para o dia. Então, nós estamos aqui na segunda gestão e ainda estamos equalizando aquilo que a engenharia pode fazer para suprir. Mas qual que é o aprendizado? O aprendizado que não é só a engenharia que resolve a questão hídrica na cidade. E isso acontece em razão da crise climática, isso acontece em razão da localização que estamos, numa localização que sofre na região um processo de desertificação. Então, isso cobra um esforço dobrado e um debruçamento, né, de todas as instâncias da política pública municipal para enfrentar esse problema. E é isso que eu venho tratar um pouco aqui, é por meio desses instrumentos do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor, utilizando como exemplo, e eu acho que caminho central, esse eixo, que foi escolhido e foi colocado no Plano Diretor como um eixo de desenvolvimento. Então temos a questão hídrica para resolver, então ela vai estar presente no Plano Diretor, como um eixo importante de desenvolvimento. Porque senão, como é que faz? O que adianta fazer todo o resto, se você não tem água para abastecer as pessoas, os hospitais, as escolas, as empresas, as indústrias? Como o próprio nome diz, faz parte daquilo que é básico, né? Saneamento básico, é o começo de tudo. Não deveríamos nem gastar muito tempo discutindo isso, apenas o dinheiro, né? Apenas dinheiro e uma disciplina de se fazer o que tem que ser feito. Então, falta muito isso. A inteligência, e a Valesca, ela é ótima nesse tema, depois tem que fazer uma palestra específica sobre cidades inteligentes. A inteligência da gestão deve estar em outros campos, e não como resolver aquilo que a engenharia já sabe há muito tempo como resolver.
Mas quando a gente está em crise, quando a gente está numa situação como Itu se coloca, a gente pode tirar partido disso tudo. E aí, essa crise, ela é maravilhosa, ela não é ruim, ela é maravilhosa, para que a gente pegue como um case de retorno, para que a gente consiga, de uma forma muito especial, envolver a comunidade, envolver a participação social, envolver as empresas, envolver as instituições, a sociedade, fazendo uma reflexão e uma espécie de pacto para dar esse retorno e para transformar a cidade numa cidade saudável, com uma gestão inteligente. Então, eu vou aqui elencar alguns instrumentos, algumas ferramentas que a gente utilizou no plano diretor sobre este enfoque que foi colocado, muito bem colocado, uma questão, um eixo, né, relacionado à conservação do meio ambiente puxado pela água e o momento atual, que exige uma mudança de comportamento, como a Andrea colocou, né? Então, se a gente está concluindo que estamos fazendo, chegando a resultados errados, porque a crise climática está aqui, ela não está lá na baleia, né? Não está só na Amazônia, não está longe lá no Alasca, ela está aqui no nosso dia a dia, a gente sente na pele a mudança do clima, né? A gente sente na pele a falta de água cada vez mais expressiva, ela, de fato, coloca toda a engenheirada chocada, né? Porque a forma tradicional de se resolver não está dando o resultado esperado. Então, a gente tem que mudar a forma de se fazer. Então, essa é a grande reflexão que a sociedade tem que ter, que os gestores têm que ter, e que o Estatuto da Cidade organiza por meio do seu principal instrumento, que é o plano diretor. Então, o Estatuto da Cidade vai colocar o quê? Uma caixinha de ferramentas para que os urbanistas pensem a forma de desenvolver a cidade. E essa caixinha de ferramentas vai ter as ferramentas principais. O plano diretor, com certeza, é a ferramenta principal, porque é nele que você direciona e coloca de forma objetiva quais são as políticas públicas municipais setoriais. Então, aqui, obviamente, numa cidade como Itu, o principal eixo de desenvolvimento, ele foi dado por uma ideia que nós criamos, de áreas verdes associada a recursos hídricos. Como é que a gente verifica isso no plano da cidade? A gente vai olhar o recurso hídrico, aonde nasce a água que vai abastecer a cidade, que é justamente a área de manancial. Então, aqui na cidade de Itu, nós temos duas tipologias de manancial. O manancial, que é a produção de água dentro do limite do município, e o manancial que é fora do município. Nós, como governo municipal, podemos legislar, obviamente, sobre a área dentro do território municipal. Então, aqui no território municipal, existe uma área que ela é chamada de área de manancial. Para ela, já existia uma política pública, uma política municipal de área de manancial, onde vai ter diretrizes de ordenamento específicos. Então, por exemplo, dentro dessa área de manancial, todo o zoneamento que vai ocorrer nela, ela vai receber, quando ocorre uma APP, quando ocorre um curso d'água, que vai efetivamente produzir a água para abastecimento, ela vai receber uma medida de APP maior. Então, a APP tradicional é 30 metros, na área de manancial, ela assume o valor de 50 metros, sendo que os 30 se reserva à conservação, à floresta nativa, e os 20 se observam alguns parâmetros de permeabilidade, tem uma flexibilidade de parques lineares, de um determinado uso mais associado com essa conservação. Mas ela também tem a prioridade, né, ela é reservada na sua função social como área de produção de água. Outro elemento que se coloca dentro dessas áreas de manancial é o pagamento por serviços ambientais, e aqui a gente está, então, dando um instrumento objetivo da política pública municipal. Então, eu vou criar um instrumento que eu tenho a possibilidade de remunerar financeiramente para que este território, este espaço que cumpre essa função social de abastecimento, ele seja remunerado. Então, o pagamento por serviços ambientais, ele vai priorizar essas áreas de manancial. Outro elemento que é muito importante para a produção de água é a permeabilidade. Então, todo o zoneamento que ocorre na área de manancial, ele ganha
um adicional de 10% na taxa de permeabilidade. Então, o zoneamento ocorre na cidade inteira, se ele se sobrepõe à área de manancial, ele tem esse adicional. Eu tenho que deixar os lotes ali 10% a mais permeável, justamente para que essa água percole e contribua com essa função ambiental, social, né? Outro elemento que ocorre lá é um projeto que nós já temos, que se chama Dote uma Nascente, que ele prioriza o plantio de florestas em áreas de APP e nascentes degradadas. Então, como é que funciona este programa? Este programa funciona da seguinte forma: a prefeitura intermedia o dono da área, que disponibiliza essa área degradada, ele oferta essa área degradada, a gente organiza isso num banco de áreas. Quando a gente tem um conjunto de áreas formadas, a gente abre um chamamento público, e aí a gente oferece para a sociedade, para empresas, que elas patrocinam este reflorestamento. Então, elas adotam essa nascente, e aí elas podem usar isso nos planos de ESG, enfim, crédito de carbono, e elas podem estar utilizando essa área. E a prefeitura, então, organiza isso por meio de um termo de compromisso e faz todo o controle e o monitoramento dessa recuperação das áreas de manancial no município, né? E outros elementos que se colocam ali na área de manancial é uma vedação ou um critério um pouco mais afunilado para as atividades. Então, ocorre ali uma área industrial, por exemplo, quando é em área de manancial, existe uma restrição um pouco maior de uso em razão dessa observação primária da área como produtora de água. E, além disso, nós também temos uma condução desse processo de área manancial associado a um sistema de áreas verdes, né? Então, como é que a gente coloca? A gente coloca que a produção de água, para você ter, assim, uma situação plena, vamos dizer assim, para produzir água, você tem que ter o privilégio da floresta nativa. Ninguém bate a floresta nativa para produzir água. Então, você vai ter situações de uso, como, por exemplo, agricultura, um pouco favorável, florestas com agricultura bastante favorável, uma área urbana toda impermeabilizada, muito pouco favorável, né? Um gramado, um pasto sujo, com animais ali pastando, pouco permeável. Então, a gente tem um degradê de usos mais propícios para a produção de água e menos propícios. Então, isso a gente observa como? Bom, se a floresta nativa é o melhor uso, e eu tenho uma porção de florestas nativas, para que ela exista como tal, para que ela se mantenha como uma área, de fato, florestada e conservada, eu tenho que conectar ela. Eu tenho que pensar nos corredores ecológicos. Então, é por isso que o nosso diretriz de ordenamento territorial está associando áreas de manancial com corredores ecológicos, porque as florestas que estão ali, elas estão conectadas com todo um sistema de unidades de conservação. Então, aqui nós temos parques municipais, nós temos APAs, então toda essa estrutura vai conversar dessa forma. Aí, o legal é que esses corredores, eles vão estar em todos os lados. Eles vão estar na área rural, eles vão estar na APA, mas eles também se encontram presentes no meio da cidade. E aí eu começo a fazer um elemento concreto de participação pública, porque se a cidade utiliza esses espaços como parques lineares, se eu pego esses parques lineares e começo a colocar ciclovias arborizadas, com equipamentos públicos, e essas ciclovias conectam áreas turísticas, parques, praças, áreas verdes, eu tenho todo um sistema de uso que eu consigo falar para a sociedade, olha, é legal a natureza, né? Então, eu não estou dando mais as costas para o rio, eu não estou dando mais as costas para aquelas áreas verdes que ficam cheias de mato, né? Que não tem utilidade urbana. Então, eu começo a trazer a população para ver razão de existência e razão de coexistência entre a área construída e a área natural. E, com isso, eu acabo alimentando todo um sistema de fluxogênico e construindo diretrizes objetivas de conservação da área natural, da área protegida. Porque
eu consigo fazer, por exemplo, programas que nós temos aqui. Nós temos um programa que trabalha com a microfauna e o fluxo de pássaros, porque é o que eu consigo trazer da natureza para dentro da cidade. Então, nós estamos, nesse momento, organizando para fazer um levantamento de que pássaros ocorrem nas áreas verdes urbanas e que espécies de árvore e outras espécies de plantas eu posso plantar nesses locais, nesses corredores que ligam as áreas públicas, que podem funcionar como atrativos desses parques, desses pássaros, perdão, e da microfauna. Então, eu tenho a situação que coloca um enriquecimento da vegetação natural e das funções ecológicas dentro da cidade, e fazendo uma harmonização de uso, porque é muito legal você passear pela ciclovia arborizada ao som de pássaros, não é muito legal? Ao mesmo tempo, eu tenho outros programas de microfauna. Então, a gente tem casinhas de abelha, que a gente está colocando em todas essas unidades, porque daí eu favoreço a polinização. Nós temos um programa, por exemplo, com um supermercado, que eles vendem orquídeas. E as orquídeas que eles não vendiam iam para o aterro sanitário. Então, o que a gente fez? A gente passa uma vez por semana nesse supermercado, esse supermercado disponibiliza as orquídeas que eles nos venderam. Aí, no nosso viveiro, nós fazemos todo um tratamento nessas orquídeas, e a gente já colocou mais de 1.000 orquídeas na cidade. E aí a gente está favorecendo a microfauna, a joaninha, a borboleta, a abelhinha, e a gente vai ter, então, uma função ecológica. Então, veja qual que é o propósito de eixo de desenvolvimento. É isso que a Andrea falou, não é crescimento, não é um desenvolvimento com identidade, que a gente tenta aproximar a função da propriedade, que é o espírito do Estatuto da Cidade, para além daquela visão privada e particular, e para que ela cumpra, de fato, uma função ambiental e uma função de uso humano. E isso a gente acredita que, por meio desse ordenamento territorial, a gente vai conseguir, né, porque a gente não sabe, né, o plano diretor é para daqui a 10, 20 anos a gente fazer essa avaliação, mas a gente acredita que a gente vai conseguir estabelecer, de fato, uma nova identidade de cidade, que de fato é inteligente, né, que de fato faz uso da gestão pública para colocar esses elementos na realidade cotidiana da vida natural e da vida humana. E aí veio o desafio, né? Porque a gente trabalha aqui, né, Andréa, a questão do meio ambiente, ele é transdisciplinar, né? Então, assim, a gente brinca, né, que a gente trabalha para... eu brinco aqui que eu trabalho para que um dia não exista uma Secretaria de Meio Ambiente, né? Olha que coisa absurda que eu estou falando. Mas é claro, porque se a Secretaria de Obras tiver um meio ambiente incorporado, o plano diretor tiver um meio ambiente incorporado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Públicos, para que eu preciso de uma Secretaria de Meio Ambiente? Porque eu ainda não sei fazer direito. Né? Eu, como ser humano, eu, como gestor público, ainda não sei fazer direito. Então, tem que ter uma Secretaria de Meio Ambiente, né? O bode na sala, né? Gente, não vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, a gente está trazendo toda essa necessidade de mudança. O dia que a sociedade entender, acaba a Secretaria de Meio Ambiente. E como é que a gente faz isso? Com uma política de governo? Vocês acham que é possível? Uma árvore eu planto hoje, ela demora 5 anos para começar a produzir água. Então, qual que é o prefeito que encara esse desafio? Para investir numa secretaria e ações ambientais que vão para além daquele período de governo. Né? Então, a gente tem poucos prefeitos que encaram. Eu tive a sorte de encontrar aqui um prefeito que encarou esse desafio e uma equipe integrada que recebe este desafio. Né? Então, qual é o grande desafio? Deixar de ter políticas de governo para ter políticas de Estado, porque sem essa compreensão, não há o que se falar de Estatuto da Cidade, de plano diretor e de política ambiental. Não há o que se falar. A política do planejamento a longo prazo. Estado, exatamente. Né? E aí vem, se é política de Estado, a participação é fundamental, né? Porque aí acabou o governo, acabou tudo, joga o plano diretor fora, faz outro, revisa.
né? Então, tem que fortalecer, tem que participar, tem que ser participativo, tem que ter conselho de meio ambiente, tem que ter conselho gestor das unidades de conservação, tem que ter um envolvimento do cidadão que veja valor nesses projetos que se colocam na cidade, né? E, para isso, nós estamos criando também, como um instrumento criado no plano diretor, um plano de bioeconomia, que busca trazer as empresas e trazer o compromisso das empresas para dentro desta pasta ambiental. Então, empresas como esse supermercado que participou, as empresas que vão patrocinar, que já patrocinam essas nascentes, estamos em conjunto trazendo essas empresas para construir um plano de bioeconomia municipal para que isto tenha uma durabilidade de Estado, para que isto fique para a cidade, uma política pública de Estado, e a gente possa ir embora para outra prefeitura, para outros projetos, e a gente volte daqui a 10 anos e verifique que as coisas pegaram, né? E as árvores cresceram e as borboletas tomaram conta da cidade. É muito bonito o projeto desenvolvido, é muito importante que tenha esse olhar, esse enfoque, né? Com vistas ao futuro, realmente, independente da política. E eu queria aproveitar esse link, tudo que você falou, que me surgiu agora, porque eu te perguntei os instrumentos do plano diretor para o desenvolvimento ambiental. E agora eu vou fazer de uma outra forma para a Andréia a pergunta, eu vou devolver de uma outra forma. Quais os instrumentos ambientais, Andréia, que você poderia internalizar no plano diretor, em relação à parte dos recursos hídricos, principalmente? Oi, Josi. Bom, a Verônica, ela falou vários já instrumentos que podem valer para a questão hídrica também. Ela citou, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais. Pode ser o PSA água, o PSA verde, o PSA carbono, PSA cultural, enfim, tem uma série de instrumentos e foge da política do poder público de comando e controle, a política de prestigiar. Você fez o bem, preservou a nascente, emitiu menos gases de efeito estufa, está aqui, ó, um incentivo financeiro ou qualquer outro estímulo que o governo pode oferecer para aquela empresa ou para aquela pessoa. Falou muito do plantio de nascentes, de florestas e massas ciliares, porque as árvores são produtoras de água, a floresta é produtor de água, o cerrado, né, aqui no estado de São Paulo a gente tem um bioma Mata Atlântica e cerrado. O cerrado é uma caixa d'água, as árvores têm uma série de benefícios que nos oferecem, serviços ecossistêmicos, e, gente, por conta da chuva, eu sei que está todo mundo com medo de árvore. Não tenham, a árvore é solução, não é o problema. A árvore e as florestas são a nossa solução para o microclima e para uma série de outros benefícios ambientais que elas não produzem. Fica a dica, né? As árvores só tem que ser bem cuidadas, a gente tem que monitorar, ver qual é a espécie mais adequada, por exemplo, um plantio de arborização urbana, mas desmatamento zero, é isso que a gente precisa colocar, a gente precisa preservar as nossas áreas verdes nas cidades. A Verônica falou de espaços especialmente protegidos, a criação de unidade de conservação e a qualificação dessas unidades de conservação, mas eu agrego aqui, Josi, mais 2 pontos que todo mundo tem que ficar de olho no plano diretor. E aí eu faço a conexão com a fala da nossa engenheira Valesca. Gente, está no subsolo, mas é importante a expansão das redes de água e esgotamento sanitário. A gente não pode mais viver de poço artesiano, e a gente não pode mais viver de fossa ou dispor nosso esgoto clandestinamente. A gente sabe que é um recurso enorme, nem todos os governantes querem investir, porque está lá debaixo da terra, mas isso é importantíssimo. Inclusive, combater o desperdício dessas perdas, né? Que a Vanessa até falou, 40%, quer dizer, as águas vão para o cano, mas o cano está furado, porque o cano está antigo, então esse encanamento precisa ter manutenção. E a gente pensar também, cada vez, estimular o reuso de água, né? Nós domesticamente, as empresas, tudo mais, minimizar esse uso desse bem ambiental. E aí, para finalizar, Josi, acho que um outro ponto que
é muito pouco explorada, mas é uma ferramenta de controle ambiental importantíssima. Eu puxo sardinha para o meu lado, porque eu sou diretora de licenciamento ambiental, é o licenciamento. Porque no licenciamento, gente, a gente monitora, caso a caso, a qualidade da água. Ah, você vai fazer uma edificação, você vai fazer um condomínio, você vai movimentar a terra. Essa terra, como que você vai fazer o seu sistema de drenagem, o seu sistema de contenção da obra, para que aquela terra não carreie para o recurso hídrico, não assoreie uma lagoa, um rio, um ribeirão e etc. Quais são os cuidados da sua obra? Como que está próximo de um recurso hídrico? Como que ele vai se comportar antes e depois da sua obra? Você vai ter que me informar isso. Então, o licenciamento ambiental é uma ferramenta de gestão e fica aqui o nosso enaltecimento para os municípios aderirem à agenda do licenciamento ambiental, porque ele controla aquilo que vai acontecer na sua cidade de uma forma qualitativa. Então, o monitoramento da água é um dos itens que é visto no licenciamento ambiental, então esse é outro instrumento que é pouco enaltecido, porque, Josi, a gente sabe que a questão ambiental, ela é relativamente recente na pactuação. Aqui eu vou fazer referência a uma professora minha e da Verônica, nossa queridíssima Roseli dos Santos, que tem um livro imperdível chamado Planejamento Ambiental, pela editora Oficina de Texto. O que ela diz? Vou falar simplesmente. Qualquer planejamento urbano da cidade, qualquer que seja, a questão ambiental vem antes. Ela não se adequa ao empreendimento que você quer fazer. É seu empreendimento que se adequa às questões ambientais da cidade. Então, ela é premissa até da pactuação do território e da pactuação daquilo que se dá na cidade. Lógico que eu estou falando aqui de água também, mas outros recursos. Então, ela é o primeiro layer, é a primeira visão que se tem em relação à cidade. E é isso, gente. Para finalizar, Josi, eu sei que já finalizou a minha fala, eu quero saudar o nosso presidente da NAMA Nacional, que passou aqui, saudou todo mundo, Marcelo Cavalcante, nosso relator, diretor de Relações Institucionais, Mário Mantovani. A NAMA veio em peso aqui assistir a nossa live, e aí eu mando um forte abraço para todo mundo. É isso, Josi, passo a bola para você. Delícia. Eu não consegui visualizar aqui, eu tenho uma certa inabilidade para verificar o que está acontecendo no momento da live. Agora eu vou fazer um linkzinho para a Valesca. Valesca, a gente estava falando sobre educação, e eu queria perguntar para você como trazer essa participação do cidadão, de tudo que as meninas, que as doutoras falaram. Gostaria de saber como que a gente pode trazer isso para o cidadão comum. Olha, Josi, dentro dos meus trabalhos, eu bato muito na tecla de que a gente precisa saber qual é a vocação da nossa cidade, porque dentro dos nossos 5.570 municípios, cada um é muito particular, né? Cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua vocação. Então, nós sabermos qual é a vocação da nossa cidade, qual é a cidade que nós temos, qual a cidade que nós queremos e o que é preciso para a gente construir uma cidade melhor, eu acho que é o primeiro passo. E vender esse sonho da cidade transformada para o nosso cidadão. As nossas prefeituras, elas são muito ruins de marketing. E o marketing é muito importante. Porque se você mostra para o cidadão qual é a cidade que vai ser construída nos próximos anos, você deixa de ter apenas cidadãos, você passa a ter aliados na construção dessa cidade. Então, você mostra para ele que é possível e que nós vamos seguir um caminho. Então, eu acho que essa participação você consegue vendendo esse sonho para o seu cidadão, né? Toda cidade tem que ter um sonho grande, e esse sonho grande ele começa do ponto inicial, que é saber qual é a vocação da sua cidade. É assim que eu tenho trabalhado. Que é fundamental, né? Nem fale. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu queria agradecer imensamente, Verônica, Andréia, Valesca, pelo nosso tempo aqui, né?
nós podemos expor cada uma parte, né? Mas um estudo em torno do plano diretor, fazer nossos links, e eu aguardo vocês em próximos eventos, que nós propomos de ser semanal, talvez, né? Com o tema plano diretor, nós nos encontrarmos para desenvolver o tema plano diretor. Claro, cada vez com uma especificação diferente. E eu agradeço todo mundo que está nos acompanhando, e, enfim, só gratidão mesmo por hoje. Encerramos aqui nossa live. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo e uma boa noite a todos. Obrigada também. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Até. Um beijão. Tchau.